A sobrevivência do mais forte. Com este lema, o ser conhecido como Apocalipse vem cometendo há milênios os mais vis e abomináveis atos de atrocidade, atos que poderão no futuro levar à guerra genética entre o Homo superior e a humanidade, um cataclismo que já teria ocorrido se não fosse a intervenção do maior grupo de mutantes do planeta, os X-Men. Ascensão de Apocalipse, 1996. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês Em Sabanur, o Apocalipse, primeira parte da história completa desse personagem, cobrindo aí o período da antiguidade, seu nascimento e até um pouquinho antes disso, até muito pouco antes dele se encontrar com os X-Men na Era Moderna. Então é tudo isso aqui hoje, não perde não. X-Men, principais personagens, Apocalipse. Em Sabanur, o Apocalipse. Personagem, como muitos personagens do universo Marvel, que tem em sua origem viagens no tempo. Nesse caso, ele não é o ator da viagem no tempo importante que moldaria seu destino, mas sim um outro personagem muito conhecido e muito antigo no universo Marvel. Se trata do viajante no tempo que depois se tornaria conhecido como Kang o Conquistador, mas que nesse momento usava a cunha de Ramatut. Ramatut veio do futuro inclusive depois do tempo atual do universo Marvel, né? Ele vem lá do século 30, chega ao Egito 5.000 anos no passado, em uma nave que ele construiu para viajar no tempo, que imita o design e a aparência da esfinge egípcia. Inclusive a gente vai descobrir que é a própria esfinge, porque ela fica lá no lugar dela e vai permanecer assim por toda a história. Então a pirâmide na verdade foi criada por aquele que se tornaria Kang o Conquistador. Mas ele não aterrissa direitinho, né? Ele meio que cai ao chegar, acaba tendo que ser socorrido, e é socorrido justamente por Baal e seus ratos do deserto, um bando de nômades que lutava contra o então governo do Egito, não assim como libertadores, como revolucionários, mas sim porque os egípcios estavam escravizando todo mundo, né? O atual faraó estava começando a construção das pirâmides, estava capturando todos os povos vizinhos, e Baal lutava contra isso, inclusive em defesa dos seus ratos do deserto. Mas era um bando de saqueadores que em nada se parecia com Robin Hood ou coisa do gênero. Não eram libertadores, não eram heróis. Mas Baal socorreu aquele homem naquela nave, né? Ele não reconheceu, ele viu, né, caiu a esfinge do céu, tal, mas não entendeu exatamente que era uma nave, mas socorreu aquele homem e percebeu um item de valor, um item que havia se desprendido dos equipamentos da nave e que ele achou que poderia ter valor para barganhas futuras. Então ele extraiu aquele item e guardou consigo. Ele fez bem, porque aquele homem não era de confiança. Ao invés de libertar as pessoas do jugo dos egípcios e encerrar a escravidão, ele usou sua tecnologia para se tornar ele mesmo escravizador. Se tornou então Ramatut, o faraó, assumiu o controle no lugar do então faraó e inclusive colocou como seus subordinados o casal de filhos do faraó. Então o general Ozymandias, que deveria ser faraó no futuro, se torna ali seu general, seu soldado, né, comandante em chefe de suas tropas, e ele se torna noivo da irmã de Ozymandias, mas não se casa com ela, fica enrolando ela aí até mais adiante. Ramatut, então, vai intensificar a escravização, vai continuar a construir as pirâmides e outros marcos importantes, e ele se vale das informações que ele trouxe do futuro, porque essa época do tempo é bem documentada, e ele sabe inclusive do nascimento de uma criança que lhe interessa muito, é uma criança que viveria para sempre, e ele acha que é a melhor coisa para ele criar um legado, deixar essa criança em seu lugar quando partir de volta para o futuro. E quem é essa criança? Em Sabanur, aquele que se tornará o Apocalipse. E ele nasce pouco depois aí de Ramatut já estar no poder há algum tempo, com Ozymandias como seu general, como a irmã do Ozymandias como sua noiva e tal. E aí, essa criança, por ter nascido diferente, já nasceu com a aparência do Apocalipse que nós conhecemos, exceto ali pela armadura celestial e pela compleição física. Então essa criança é deixada pelo povo de Acaba, o vilarejo onde ela nasceu, no deserto para morrer. Só que a Acaba ia sofrer um ataque de Baal e os ratos do deserto, seus saqueadores. E durante esse ataque, Baal ia ouvir sobre a criança e ele também tem noção do que planeja Ramatut. E ele sabe que se a criança pode ser usada por Ramatut, pode ser usada por ele contra Ramatut. Então ele vai e socorre a criança, impede que ela seja deixada para morrer no deserto e cria ela junto com os ratos do deserto, como se fosse seu próprio filho. Isso tudo é mostrado em A Ascensão de Apocalipse, uma minissérie em 2 edições publicada no Brasil pela antiga Editora Abril, a Editora Abril Jovem, que publicava as histórias dos X-Men. Ela conta toda a juventude
de Ensabanur, mas aqui a gente vai fazer um pequeno parênteses, porque ela pula desse momento do seu resgate até seus 17 anos, e hoje a gente já sabe, graças a X-Men Volume 3 da Panini, do arco Guerras Apocalípticas, que o jovem Ensabanur antes disso fugiu algumas vezes de seu pai Baal, porque ele não aceitava a ideologia de seu pai. Sim, Baal desde o começo tentou educá-lo pela sobrevivência do mais forte. Falei que ele não era nenhum tipo de libertador, muito menos santinho, né? E numa dessas fugas, a gente vê em As Guerras Apocalípticas, ele chega a encontrar dois viajantes no tempo, o jovem Fera dos X-Men originais e um clone dele mesmo, mas isso não é revelado a ele, então ele acha que encontrou outro semelhante, outro ser de sua raça. Mas esse clone é Evan, né? Foi feito por Fantomex dentro do mundo, muito adiante nas histórias da X-Force. Ali a gente vai ver que o jovem Sabanur tinha até jeito, não precisava se tornar o Apocalipse que nós conhecemos, mas como não podiam alterar o passado, Eva e Fera voltam e permitem, então, ao abandoná-lo, que ele seja recapturado por Baal e volte aos ensinamentos de seu pai sobre a sobrevivência do mais forte. Mas isso não ia durar muito tempo. De volta à ascensão de Apocalipse. Então nós vemos Apocalipse aos 17 anos, sendo testado por outros membros dos Ratos do Deserto. 3 ao mesmo tempo ele vai passar no teste, vai ser considerado adulto a partir de então. E Baal vai guiá-lo até o lugar, até as catacumbas onde ele escondeu a peça que faltava da nave de Ramatut, uma esfera que guarda grande conhecimento sobre o futuro. Só que nesse meio tempo, Ramatut descobre o paradeiro da criança que ele está procurando por esses últimos 17 anos e envia as tropas comandadas por Ozymandias para exterminar os ratos do deserto e trazer a sua presença em Sabanur. O Ozymandias vai mentir para ele, porque ele já percebeu que o garoto tem potencial para substituí-lo. Ele quer ser o sucessor de Ramatut, uma vez que ele deveria ser o faraó e não pôde ser, né? Ele vai se aliar a ele por casamento, porque a irmã dele vai casar com Ramatut, então ele fala, não, só preciso dar um jeito de me livrar dele aqui que eu volto a ser faraó, né? Como era meu direito. Agora, se o cara pegar outro herdeiro, não dá, então eu vou matar a criança. Só que ele não tem chance disso porque ele não encontra a criança lá. A criança, agora o adolescente, porque Ensabanur partiu com Baal, resgatou a esfera, mas depois de muitas idas e vindas, graves ferimentos que o próprio Ensabanur sofre, mas ele se recupera rapidamente, né? Apesar de não ter manifestado a plenitude de seus poderes, ele já nasceu mutante, já nasceu com sua aparência muito semelhante à aparência que a gente conhece hoje, inclusive foi por isso que ele foi deixado no deserto para ser morto, né? Quando Baal o encontrou e o salvou. Então, Ensabanur consegue sobreviver aos ferimentos. Baal, talvez se recebesse ajuda também sobrevivesse, mas ele preferiu libertar Ensabanur para que ele pudesse ser instrumento de sua vingança contra Ramatut, do que cuidar de si mesmo. Conseguiu garantir que o filho saísse dali e pudesse se recuperar mais tarde, mas morreu. Quando ele volta, ele encontra os ratos do deserto dizimados, né, quando Ensabanur volta ao acampamento. E ele acaba sendo pego também, mas existem planos dentro de planos, e o vizir de Ramatut também está tramando contra ele, que é Logos, e ele vai lá e subtrai Apocalipse, subtrai Ensabanur antes que ele seja pego por eles. Esconde ele entre os escravos, ele vai ficar um tempo desaparecido, né, até que seus poderes se manifestam plenamente um pouco mais adiante, quando ele já está oculto entre os escravos trabalhando na construção das pirâmides. A notícia, Ozymandias vai ver a hora que ele manifesta seus poderes, né, ele já tinha a pele toda branca, aquele rosto característico do Apocalipse que nós conhecemos hoje, mas ele vai brilhar, vai voar, né, vai manifestar poderes, inclusive, que a gente não vê Apocalipse usando no presente. E Ozymandias vai ver, aquilo os escravos também vão ver, vão se animar, como se ele fosse uma espécie de salvador deles ali, vão até se rebelar contra as tropas e vão acabar sendo massacrados. Mas o próprio Ensabanur vai ser tirado de cena e Ozymandias vai ser chamado à presença de Ramatut. O Ozymandias disse que o Ensabanur havia morrido no ataque aos ratos do deserto alguns anos atrás, né? Então, ele vai ficar lá em maus lençóis com Ramatut, vai ter que consertar isso. Ele conserta como? Ele vai rastreando até descobrir que foi o Logos que colocou o Ensabanur em segurança, vai capturar ele, vai torturar ele para que ele entregue o paradeiro de Ensabanur. Ensabanur, enquanto isso, vai se aventurando para tentar entrar com a peça faltante na nave que foi de Ramatut, né? Na nave que hoje é a Esfinge, né? Então ele vai tentar ali para usar esse conhecimento a seu favor, vai acabar sendo pego pelos soldados de Ozymandias. Ali, nesse meio tempo, Ensabanur tinha começado um relacionamento ainda platônico com a irmã do Ozymandias, que também não quer se casar com Ramatut, né? E ela tá ajudando ele porque quer se libertar, mas está meio apaixonada por ele, mas ali, na captura dos dois, ela vai ver o verdadeiro rosto dele que ele mantinha enfaixado. Ele vai sentir certa repulsa quando ela vê isso, vai se decepcionar ali também com seu primeiro amor. Eles vão ser deixados para morrer,
mas Ensabanur vai sobreviver mais uma vez, vai voltar para enfrentar os Imandias. No confronto final, o próprio Ramatut está fora, porque, como eu disse, ele está para se tornar Kang o Conquistador, né? E essa é uma história que está acontecendo em paralelo com a primeira aparição dele lá na revista do Quarteto Fantástico de 1963. A gente está vendo tudo pela ótica do Ensabanur. Mas ele vai aprisionar o Quarteto Fantástico, também vai viajar no tempo até 5.000 anos no passado, e então a gente vai ver a história lá do Quarteto Fantástico 63 acontecendo meio que simultaneamente à libertação de Ensabanur e seu confronto final com os Imandias. Pro lado do Ramatut, ele vai acabar derrotado, vai partir num dos módulos da sua nave, mas vai deixar a pirâmide, perdão, a pirâmide não, a esfinge, no passado passeio, a esfinge que está até hoje no universo Marvel, o Quarteto Fantástico vai partir em seguida, e Apocalipse e Ensabanur vai entrar dentro da nave, vai encontrar o lugar onde ele deveria encaixar a esfera que Baal subtraiu, e usando aquilo e aparentemente seus próprios poderes, quando ele é atacado por os Imandias, ele vai voltar tudo contra os Imandias. Então todo o conhecimento de todas as eras futuras são depositados na mente de Ozymandias, junto também com uma tremenda transformação física que vai torná-lo imortal e lhe dar um aspecto petrificado. Foi criado assim um dos lacaios mais conhecidos de Apocalipse dos dias de hoje, o líder do clã Acaba que ainda ia ser fundado, Ozymandias, todo com pele de pedra, aspecto ali de faraó egípcio e muitas visões do futuro, que a gente achava que era o poder mutante do cara, agora a gente sabe, não são, são todo o conhecimento guardado por aquele que se tornaria Kang, o Conquistador, despejado em seu cérebro com um único tiro da nave do próprio Kang, né? Naquela época ainda chamado Ramatut. Depois disso, Ensabanur vai começar as suas andanças, ele ainda vai voltar ao Egito, bem mais velho, já com uma aparência muito semelhante à aparência que ele tem nos dias de hoje, aí só sem a armadura celestial que ele ainda estava para encontrar, e vai inclusive se apresentar diante daquela que foi prometida de Ramatut, né, a irmã de Ozymandias, e mostrar para ela o que ele se tornou. Mas isso não finalizaria a sua história. Então ele continuaria suas andanças pelo mundo. Em algum momento, isso nunca foi mostrado precisamente, mas ao longo de várias edições da revista X-Factor, o próprio Ensabanur conta isso pra gente. Em algum momento ele vai encontrar a nave celestial, que depois se tornaria a nave do X-Factor, né? E vai encontrar lá todos os arquivos sobre o projeto celestial e seus planos para a Terra. E como ele já tinha sido educado no caminho de Baal, da sobrevivência do mais forte, ele vai aderir a esse plano, vai passar a se considerar o pastor da evolução dos celestiais, né? Vai vestir a armadura celestial e vai coletar as primeiras 4 sementes da morte, guerra, peste e fome, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí, já depois disso, né, ele vai continuar circulando o mundo, vai reunir um grupo de mutantes, ele vai selecionar entre as várias sociedades que estão existindo naquele período aqueles que são parecidos com ele, né, que são os mais aptos, vai fundar uma comunidade. E isso já é uma coisa mais acumulada recentemente, você pode encontrar os flashbacks mostrando isso. Já nos 4 primeiros números da nova revista X-Men, né, de passagem ali em Dinastia e Potências de X, né, Dinastia X e Potências de X, mas mais claramente do número 21 ao 26 da nova revista X-Men, escrita pelo Jonathan Hickman, publicada aqui no Brasil, né, no mix da revista X-Men, publicada aqui no Brasil pela Panini, que é durante os eventos que antecedem um pouco X de Espadas e depois durante todo o decurso de X de Espadas. A gente vai ver que ele chegou a fundar uma sociedade numa ilha que era ela própria mutante, Okara, né? Lá ele levou também sua esposa, Gênesis, que ele encontrou nessas andanças. Com ela ele já tinha 4 filhos jovens que receberam as 4 sementes celestiais, então se tornaram morte, guerra, peste e fome daquele período. Ainda na antiguidade, ele funda essa sociedade aí. Infelizmente, havia uma invasão ao nosso universo, né? Iam chegar ao planeta as forças de Amente, uma dimensão ali semelhante ao Limbo, e que se comunica com a dimensão onde fica o planeta Terra pelo extramundo. Já o primeiro ataque de Amente ia partir o cara ao meio, né? O portador da espada do crepúsculo, aquele que também usa o elmo da aniquilação, a deusa de Amente, ia rachar a ilha onde esses mutantes vivem ao meio. Metade o cara já ia ficar do outro lado do portal que ele ia criar assim que rasga a ilha ao meio. E as forças de Ensabanur, os mutantes, que reuniam um número grande de mutantes para a época, ia atravessar o portal e fazer vários ataques até derrotar a Mente, né? Ia inicialmente vencer a invasão. Só que o novo portador do elmo ia trazer um recado a Ensabanur. Qual era esse recado? Eles vão voltar e vão continuar voltando até destruir o planeta, conquistar as cinzas. Assim, um novo plano é feito.
Ensabanur, que já entendia de magia nessa época, fica para trás para fechar o portal, enquanto toda a nação mutante que ele havia construído atravessa o portal sob a liderança de sua esposa Gênesis. Inclusive, seus 4 filhos, e Apocalipse lacra o portal enquanto eles seguram as forças de Amente. Esse povo todo ia ficar esquecido do outro lado do portal, e Apocalipse ficaria para o lado de cá com uma missão: fortalecer a humanidade para que ela se tornasse apta para resistir às forças de Amente. Novamente, Apocalipse vai voltar então ao velho caminho de Baal. Importante, nesse tempo que ele viveu aí nessa sociedade que ele mesmo construiu, apesar de não lutar contra os humanos, não tentar dominar os humanos, dá para ver que essa sociedade se organizou pela sobrevivência do mais apto e pelo poder em torno ao mais forte, tá? Ele não abandonou completamente essa ideologia. As andanças seguintes de Apocalipse, você vê em várias revistas em quadrinhos, tem uma parte delas até nas revistas da X-Force, nas histórias com os Ex-Eternos, e a gente não sabe bem a ordem das coisas, mas a partir dali, Apocalipse, em vários momentos da história, recrutou cavaleiros, chegou a recrutar 4 cavaleiros diferentes através da história para se tornar os cavaleiros finais. Né? Eles iam aparecer durante a saga do Anjo Negro, na revista X-Force, que aqui no Brasil saiu em X-Men Extra, publicada pela Panini. Apocalipse ia organizar o clã Acaba, então, que ia incluir humanos, magos humanos, mas ia incluir humanos também em suas fileiras, lá na cidade, no vilarejo onde ele nasceu e ia ser morto. Ia ter origem o clã Acaba, e ele ainda se reuniria com outros iguais a ele, outros ex-eternos, outros mutantes com o poder de viver para sempre. Ele só tinha encontrado um antes, que viveu com ele em Okara, é aquele que a gente chama de o Espada Branca, da Espira de Marfim. Em algumas traduções também ele é chamado de o Espadachim Branco, mas que ultrapassou o portal junto com seus filhos e com Gênesis e estava perdido, né? Mas ele encontra outros e vai formar um grupo com eles que é chamado de os Mestres Supremos, e que ele também chama de Coven, porque eles praticam magia juntos. E Coven também inclui a Selene, que depois foi para o Clube do Inferno, que hoje é acreditada pela Marvel, desde a história do universo Marvel, como a mutante mais antiga da Terra, até mais antiga que Apocalipse. Tá? E Gedeão, que já foi mentor do Mancha Solar, e que também é o responsável pelo assassinato do pai de Mancha Solar, Manuel da Costa, e outros membros. A Kandra é líder da Liga de Ladrões, foi durante muito tempo líder da Liga de Ladrões, na qual foi criado o Gambit, né? Sua juventude ali, sua infância, ele passou na Liga dos Ladrões de Nova Orleans. Então, esses são os Mestres Supremos, Apocalipse vai se associar a eles, mas esse grupo não fica o tempo todo funcionando, então ele vai, hora ou outra, não estar com os Mestres Supremos, mas eles sabem como um convocar ao outro em momento de necessidade. Por fim, Apocalipse hibernaria até a Era Vitoriana, quando notícias da teoria de evolução de Charles Darwin ativariam sondas na nave celestial e diriam ao Apocalipse que é a hora de iniciar o trabalho, né? Iniciar o trabalho da seleção do mais forte novamente. Apocalipse, apesar do trabalho de Darwin, vai se atrair mais pelo trabalho de outro geneticista, Nathanael Essex, que expande o trabalho de Darwin, ali prevendo inclusive a chegada do Homo superior do mutante, o que dá inclusive ao Apocalipse uma explicação de qual fenômeno realmente ele é, né? Apesar dele ter entendido o projeto celestial, e Apocalipse vai evoluir então com o equipamento celestial Nathanael Essex para torná-lo seu novo cavaleiro da peste. E essa é a origem do Senhor Sinistro que a gente conhece, tá? Só que o Senhor Sinistro estava passando ali pouco antes de ser evoluído pelo Apocalipse pela perda de um filho, era o que tinha feito ele surtar de vez, se tornar completamente louco, perder empatia pelos outros seres humanos, etc. Mas ele é ali amparado, meio confrontado, mas meio amparado também por 2 viajantes no tempo. Como eu disse, viajantes no tempo são frequentes no universo Marvel. Esse seria um Ciclope de Grey. Ele vai se rebelar contra o Apocalipse. Então o Apocalipse se transformou em peste, mandou ele como geneticista criar um vírus que causasse a seleção natural ali, né? Ampliasse a seleção natural, e ele infecta o próprio Apocalipse com esse vírus. Isso vai fazer com que o Apocalipse volte ao êxtase protetor para só despertar na era moderna, né? Nos dias de hoje. Mas isso a gente traz na parte 2 do vídeo sobre Apocalipse em Sabanur, nosso personagem do X-Men, principais personagens de hoje do canal Fator X. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X, toda a parte aí da vida de Ensabanur que cobre da antiguidade até pouco antes do seu encontro com os X-Men, em que pese que ele já encontrou alguns X-Men que viajaram no tempo até seu passado, né? Ele ainda não conhece a equipe, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta o vídeo, por favor, mande para aquele seu amigo, compartilhe com todos aqueles que se interessam pela história de Apocalipse, se interessam pelos X-Men, ou até
Você pode achar que esse é um vídeo bom para apresentar o personagem para o seu amigo, para aquele grupo que você faz parte. Essa é a hora, coloca o link lá, ajuda a gente. E a gente vai produzir a segunda parte do vídeo de Apocalipse, vai trazer também a continuação de Aliança Falange, que a gente começou a contar de novo aí no nosso quadro X-Men Sagas, também essa semana agora. Então a gente vai trazer tudo isso de volta e eu espero você de volta para todo esse conteúdo. Então se inscreve, ativa o sininho, não perde nada disso, fica com a gente. Até lá e um grande abraço.